Oi, meus amores, vamos ao nosso consultório de família. Hoje, você mais uma vez aqui com a gente nos dá a oportunidade de agradecer a Deus, de agradecer a você pela companhia e de juntos fazermos um bom programa. Você tem dívidas? Você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade de organizar as suas finanças? Você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade, inclusive no seu casamento, nas suas relações familiares, por conta dos gastos, por conta de não saber administrar melhor o que você ganha? Será que você está passando por um daqueles momentos que está em dificuldade financeira porque justamente está sem trabalho, está sem saber por onde começar, o que fazer? Será que você é uma daquelas pessoas que nunca conseguiu juntar uma moedinha que seja, um pouquinho a pouquinho, para conquistar alguma coisa na vida? E você já parou para pensar naqueles casos, ou se é o seu caso, de ser alguém que compra e quando vê, meu Deus, o que que eu fiz? Para que eu fiz isso? Porque comprou por impulso, comprou por ter uma necessidade que não é exatamente do objeto de desejo, mas algo e tem escondido aí em suas necessidades, daquelas mais subjetivas. Será que é você uma daquelas pessoas que tem compulsão por compras? Será? Vamos conversar sobre isso aqui no consultório de hoje. Tenho duas convidadas que vai nos ajudar a pensar sobre ganhos, dívidas, até sobre investimento. Vem participar com a gente aqui no nosso consultório para fazer perguntas, para interagir. Está aí na tela para você o jeito de fazer isso, bem legal. É mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. O nosso DDD é o 12 983 15 0270. 12 é o nosso DDD, 983 15 0270. É para você salvar nos seus contatos, baixar ali no seu aplicativo de mensagem e mandar para a gente a sua pergunta, a sua interação ou a sua história. Essas perguntas que eu fiz, você pode responder. Você é uma das pessoas que tem algum desajuste financeiro, está em crise, está em dívida, contas demais para pagar, não sabe o que fazer e por que gasta tanto? Foi realmente uma necessidade ou não? Vamos conversar, pode ser a sua mensagem, daqui a pouquinho lida, porque eu quero a sua interação com a gente, é sempre muito bem-vinda. Minhas convidadas de hoje já estiveram por aqui, uma delas, olha, já faz muito tempo, desde que eu fazia o Sua Casa um Lar. E aí ela passa uma temporada fora e quando aparece por aqui, vem pra cá, Andréa Rojas, bem-vinda. Psicóloga, mestre em psicologia, sempre muito bom receber você por aqui, ainda que passem muitos verões. Verdade, muito bom estar aqui novamente e é sempre gostoso, né, o papo que a gente tem aqui, é sempre muito construtivo. Quando eu te conheci, você era professora universitária aqui no campus em UNASP, São Paulo. Depois você mudou para Belo Horizonte, agora você está em Lavras, lá perto. Estou em Lavras, sul de Minas, ali onde nós temos a FAD Minas, o nosso colégio. Tá gostoso. Que bom, muito bom receber você. Beijo para vocês aí no sul de Minas e Belo Horizonte. Tem bastante gente assistindo. Oh, coisa boa essa audiência dos mineiros. E no dia 22 agora, próximo dia 22 de outubro, eu estarei em Belo Horizonte no Encontro de Mulheres, numa conferência de mulheres, ainda tem, acho que tem inscrição aberta, não sei. Mas vai ser no dia 22 ali em Belo Horizonte. Um beijo para vocês, mulheradas, para toda a família. E quem volta aqui comigo hoje, que esteve num programa, mas num programa que foi simplesmente maravilhoso. Rosiane Santos, bem-vinda! Oi, irmã Darleide. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, estou super feliz de estar aqui de volta. Agradeço a todas as pessoas que já me mandaram mensagem. Olha, vou estar assistindo, não perco por nada. Eu espero que realmente seja um momento abençoador, divertido e educativo. Muito bom. A Rosiane, para quem não lembra, para quem não assistiu, fica o convite para assistir um programa em que ela veio aqui contar a sua história. Uma menina pobre, de uma família assim com bastante limitações, com muitas dificuldades. Ela começou a ler ali por volta dos 7 anos, eu já não sabia ler, né? Aí começou o processo de aprender a ler, ser alfabetizado. Muita dificuldade na alfabetização, dificuldade com os números, mas olha o que acontece hoje, ela é doutora em contabilidade, ela é professora na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Então, a vida desta mulher é um belo de um exemplo, de uma inspiração, por isso que o programa foi sensacional. E aí, muita gente passou a dizer assim, eu te vi no programa da Darleide, mas é que foi um programa excelente por conta dessa história. A Andréa disse que também assistiu, né, Andréa? E a Andréa foi interessante que ela falou assim, eu assisti para depois ver com os meus filhos, para os meus filhos terem noção da vida. Muito bom. Vamos lá, meus amores.
falar de dívidas. Ou, Andréia, vou começar com você, pode ser? Pode. Por que muitas vezes a conta, a dívida não tem a ver exatamente com ter comprado alguma coisa da sua necessidade? Ou seja, é possível que haja, antes da compra, algum sentimento, alguma emoção, alguma coisa que me impulsione, algumas atitudes de gastar sem pensar, por exemplo? Que tipo de perfil são as pessoas que compram sem pensar? Então, tem uma diferença grande entre necessidade e a gente costuma diferenciar com desejo, né? A necessidade é algo que está ligado às nossas vivências, experiências do dia a dia, que estão pautadas na realidade. O desejo, ele tem a ver com imaginação, com algo que você crê que vai ser importante para você e não necessariamente esteja ligado a uma realidade. Então, eu preciso de um carro, isso é uma necessidade. Agora, o desejo é que ele tem que ser um carro tal e ele pode custar assim muito acima das minhas condições. E isso acaba me movendo a entrar numa dívida, porque eu acredito que aquele carro vai me satisfazer, porque esse desejo, ele tem a ver com algumas questões emocionais que provavelmente já carrego ali da minha história, às vezes uma autoestima mais baixa, uma insegurança, em que eu vou relacionando algumas coisas, algumas aquisições da minha vida, né, a uma sensação de segurança, de completude. Então, eu vou buscando isso através de coisas, não necessariamente sejam as minhas necessidades. Mas elas vão me preenchendo e me completando. Então, tem a necessidade e tem o que vai além. Isso. Quando você pode ir além, não é, Rosiane? Sem se mover para dívidas, para se envolver em problemas financeiros, tudo bem, está dentro do planejamento. Mas você, com o seu trabalho, você tem dado bastante mentorias com relação às contas, as de você adora, né, sobre investimentos, etc. O que você mais percebe assim, em relação a esses desejos que muitas vezes não são bem pensados, planejados e acaba caindo em situações bem difíceis? Excelente, né? Esse ano eu tenho trabalhado muito, tanto com famílias como pessoas individualmente, para ajudá-las a lidar com o dinheiro, né? Uma coisa que talvez seria básica, mas não é básica porque as pessoas não sabem lidar. E a primeira pergunta que eu faço na primeira sessão é: como foi sua relação com o dinheiro na infância? E quando a pessoa vem, né, de uma trajetória que na infância tinha muita escassez, aí ela começa a ganhar dinheiro. Então, digamos assim, é um estopim para que ela não... Eu não tive, agora eu mereço, né? A questão é que eu sempre mereço muito. Né? A história do não mereço é uma armadilha, né? Armadilha. Nossa, hoje eu mereço. Só que aí vai saindo da sua margem de segurança, né? Tudo que você planeja, que você organiza, que é possível, você faz e não vai te dar dor de cabeça. Eu sempre falo assim, uma boa decisão financeira é aquela que não vai te trazer um problema. Se trouxe problema, não foi uma decisão sábia. Então, esse que é o critério. Vai trazer problema, não é decisão sábia. E assim você vai compreendendo também, né? Eu lembro que a primeira vez quando eu ganhei 5 dígitos, né, de salário, de faturamento, nossa, para mim era tanto dinheiro que a primeira coisa que eu fui fazer foi ir no shopping queimar, literalmente, R$1.000. Assim, o que eu quero agora? Eu quero gastar com nada, sem propósito. Naquele tempo você não tinha ideia do que estava fazendo ou já tinha? Já tinha, mas é sedutor. A sensação de ter o poder na mão de compra, né? Eu tenho poder, eu posso lá. Eu quero gastar, eu quero queimar, eu posso. Tipo assim, queimar sem propósito. Aí eu falei assim, gente, o que é isso, né? Cai na real, né? E aí eu falei, nunca mais vou fazer isso. Foi, passou, foi bom, mas acabou, viu? Acabou, mas para você ver, todos nós temos essa necessidade de reafirmação. Especialmente quando você move de uma classe social para outra. Você sai de um salário mínimo, começa a ganhar 5 dígitos, é um absurdo, é 10 vezes mais, né? Exato. Praticamente 10 vezes mais, 9 vezes mais. Então, assim, você tem um poder de compra muito maior. E esse que é o perigo, porque você aumenta a sua renda, automaticamente você acha que merece aumentar o seu padrão de vida. Sabe que eu tenho uma amiga, ela é psicóloga, inclusive, e ela diz que, quando criança, ela passou por uma situação de muita escassez
e ela lembra de não ter sandália, ela ia para festas usando uma Havaiana, que nem era a Havaiana ainda, essa hoje, que é uma marca, né? Era a chinelinha lá, um chinelinho qualquer. E ela disse que passou por situações de muito constrangimento. E ela diz assim, Darleide, hoje eu tenho uma prateleira de sapatos, de sandálias, porque eu mereço. Mas não é, nesse sentido, não é nem a questão só do merecer. Tem ali uma... O que tem ali? O que tem numa atitude dessa? Eu fiquei pensando, né? Essa questão de escassez dentro de um contexto de consumo intenso. Então, não é só não ter o poder de compra ali. Isso. É você ser bombardeado o tempo inteiro, né, com produtos e com um estilo de vida. Então, você, além de não ter o poder de compra, você fica à margem. Você é rejeitado, você vai passando por muitas situações em que você se vê fora de uma festa, de um contexto, onde, de repente, agora, por exemplo, todos os meninos estão tentando ter as figurinhas e o álbum. E aí não tem condições. Então, ali, ele já vai criando algumas memórias, né, que o fazem depois pensar, puxa, eu não tive aquilo, eu não vivi aquilo, e vai marcando. Agora que eu posso ter, eu vou ter. Agora que eu posso ter, eu vou tentar compensar aquilo que eu não vivi, né? Exato. Sabe que eu percebo muitas vezes que há pais que, porque não tiveram, também dá em excesso para os filhos. Você percebe isso nas suas mentorias também? Demais. E é um grande erro. Porque a gente sempre gosta de extremos. É gostoso estar nos extremos. Ter uma vida equilibrada parece ser sem graça, né? Então, assim, tem que estar na emoção. Tem que ter um perigo. Tem que ter um perigo, né? Velozes e Furiosos. E aí o pai era pobre, aí agora tem uma vida melhor. Meu filho não vai sofrer nunca mais. Mas só que o sofrimento faz parte do crescimento, né? Quando o aluno... Você vê, assim, um aluno que não sabe ouvir não. É um aluno difícil. Porque ele não está acostumado em casa a ouvir não. Então, quando ele cresce, isso a literatura já traz, né? É assim, o avô era pobre, né? Não, o bisavô era pobre, o avô ficou um pouco melhor, o pai ficou rico e o neto, né, vai ser pobre, vai voltar a ser pobre. Porque ele recebeu tanta facilidade que agora ele não sabe lidar. Né? Você vê, volta para a pobreza. Por quê? Quando você tem um ambiente de extrema facilidade, você não valoriza. Você tira aquele sabor de conquistar algo. Né? Por isso que eu falo que sempre é importante os pais darem mesada. Você só renova a sua próxima mesada se você tiver saldo. Não tem saldo, não tem mesada. Para lidar, ajudar a criança a entender, olha, eu preciso guardar. Ei, menina, isso aí é interessante. Então, só renova a mesada se tiver saldo do mês anterior. Se torrou toda a mesada, não tem mesada nova. Menino, que negócio legal! Pois é, eu tô pensando aqui, meu marido também, porque a gente veio conversando sobre mesada. E é uma coisa interessante, né? Um autor fala que você pode ter as melhores faculdades no seu currículo, você pode ter os melhores empregos. Se você não aprendeu a ter autocontrole na vida, você pode ir para o fracasso muito rapidamente. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que é importante você ensinar os filhos a terem autocontrole, a terem a tolerância, a saber esperar, a lidar com a frustração, porque senão não adianta. Você fornece os melhores... a melhor formação para ele, mas ele não tem uma estrutura emocional para lidar com aquilo. E aí cai no que você falou, né? Eu abro a mão, gasto numa vez aquilo que, de repente, foi um sacrifício da família, né? Me proporcionar. Agora eu não dou a mínima, né? Tá tudo muito pronto, tá tudo muito fácil. Às vezes aqui na Novo Tempo, quem conhece hoje a estrutura da Novo Tempo, ela tá muito bonita, tá muito bem... estruturada para que a gente faça um trabalho, os Anjos da Esperança, o pessoal que nos acompanha sempre, nós estamos mostrando, cada conquista é de todos nós, mas quem está aqui desde o começo, que passou por perrengues, de não ter a estrutura que tem hoje, quem chega agora e diz, que fácil, né? Quem está desde antes, assim, foi um suado danado. Então, tende, quem sabe, aos que estão hoje não dá tanta importância, não vê tanto que foi o significado, por isso que a gente está sempre lembrando. Então, aplicando isso para a família, aplicando isso para a sociedade, aplicando isso para tudo que está à nossa volta. Quando a gente não dá a menor atenção, menor valor, tende a que aquilo se perca e você se perca no contexto geral. Nós já temos 2 participações, eu peço para a produção, então, já preparar, colocar no gatilho e disparar a primeira. Vem aí,
A minha pergunta é, por que nos sentimos bem enquanto compramos e quando chegamos em casa nos arrependemos? Por que isso é tão momentâneo? Boa, muito obrigada. Obrigada pela pergunta, Andréa. Então, afeta, atinge a parte química do nosso cérebro, né? É uma compensação. Quando você compra, né, você tem ali uma compensação química. Então, isso vai fazendo com que você haja por impulso, você faz a compra, passa um pouco, a razão vem, né? Você não está mais movido por aquela emoção e aí você se dá conta do que você fez. Então, é interessante contextualizar essas emoções. E aí, de novo, a gente cai na infância, né? Como é importante ensinar a criança a lidar com as emoções ditas negativas. Está triste, está frustrado, está decepcionado. Então, vamos lidar com essa emoção, não necessariamente já compensando ela, consolando com algo, com comida, né? Com algum objeto, para que depois, quando adulto, você consiga ter mais domínio sobre aquela emoção e não precise descarregar ela, ou melhor, maquiá-la, né, com uma sensação de compensação com uma compra, por exemplo, que vira, né, com o tempo, uma compulsão. Ou seja, a criança, quando chorava, isso é de antigamente, né? Não sei se tem nos dias de hoje. Porque tem coisas que eu penso que era de muito antigamente e estão em voga ainda. Eu, por exemplo, eu contava agora há pouco que eu não sabia que ainda há pessoas que vendem voto. E eu tenho, outro dia, recente, alguém me disse assim, Darleide, um parente meu pegou o título, vendeu o voto. Eu falei, gente, mas isso não existe mais, ela existe. Então, eu vou dizer agora alguma coisa que talvez eu acho que não existe mais. A criança chorava e a mãe pegava a chupeta, passava no açúcar e dava para o bebê chupar o docinho do açúcar para, então, ela não chorar. Então, o que você está dizendo é isso, né, André? Quando a gente não deixa a criança viver a sua emoção, aquela que a gente chama de negativa, mas não é negativo ficar triste. Ficar triste é a realidade, é a vida, são momentos. Então, a gente disfarça. Não fica triste, não chora. Vou comprar um presentinho para você. Vou dar um mimo, vou dar um presente, vou dar uma chupetinha com açúcar, vou dar comidinha. Então, quando você cresce, quando sente uma certa angústia, você não aguenta lidar com ela. Então, você vai procurar alguma coisa que te satisfaça. E pode ser comprar. Ai, quando eu compro, é a chupetinha com açúcar na boca. E depois, o açúcar acabou e tem uma dívida. Olha o amargo. Tem um amargo que é danado. Você quer falar sobre? Não, isso é muito interessante, né? Esse autocontrole, ele é importante em tudo na vida. Sim. Seja nos estudos, no casamento, em tudo, né? Eu falo para os meus clientes, eu estava desde o ano passado querendo comprar esse Apple Watch. Louca. Entrava lá na Amazon, clicava, falava assim, me segura, assim, me segura. Depois de um ano, eu comprei ele. Um ano. Mas não é porque não tinha o dinheiro. Eu tinha, mas era para outro propósito. Não era para comprar ele, né? Quando eu comprei, eu não senti tristeza. Porque eu fiz uma compra programada. Então, a questão não é o comprar. O problema é se você não programa a compra. E aí começa a doce, depois vem o amargo, que é a dívida que você vai ter que saber lidar, né? Tem gente que fica ainda na infantilidade, achando que as dívidas somem, né? Depois de 5 anos. Pensamento não somem. mágico, né? É mágico, né? Não existe isso que as dívidas somem, tá? Mas, mamãe, é só passar o cartão. Ouço muito isso. Mas, mamãe... É só passar o cartão. Não tem fatura, né? Não tem. Eu vou querer que você ainda hoje responda uma pergunta que eu vou te fazer, mas já adianto para você ir pensando, que é assim. Muitas vezes tem pessoas nos assistindo e o coach, enfim, o profissional das finanças, ou você como mentora de finanças, doutora, tá? Ela é doutora em contabilidade e ela tem esse trabalho muito direcionado para ajudar as pessoas a saberem tanto ganhar, investir, gastar, não se endividar. Então, não estou falando de alguém que surgiu do nada, eu vou ali falar de dinheiro. Mas, muitas vezes, se escuta conselhos, orientações para pessoas que devem investir, economizar, mas ela ganha um salário mínimo, criatura. Como é que você faz com salário mínimo? E aí eu já vi até memes que assim, paga 600 de aluguel, faz... Mas você olha assim, cara, isso não dá, isso é... Então, eu quero que você pense em pessoas que ganham pouco para você nos dar aqui um norte daqui a pouco, tá bom? Tem mais participação, produção?
Vamos aproveitar então, tem mais aí a Gleice Jussara, ela diz, eu sei que preciso e até quero guardar dinheiro, mas eu não consigo, pois eu sou muito imediatista e acabo gastando. Como eu faço para fazer mudar isto? Nós já estávamos nessa pegada, né? Começo aí com você, Rosiane. O que, que você, como mentora, diria para ela? Eu venho para a Andréia aqui. Excelente. Primeira coisa, tem que entender por que o motivo desse imediatismo, né? E aí vai parar na infância. Imediatismo. Esse imediatismo dela tem uma raiz. Certamente, eu não sei a história dela, tá? Não posso dizer com certeza, mas ela passou por muitos momentos de escassez. Então, agora é a compensação, né? É o natural da gente querer compensar. Agora que a gente tem algum dinheirinho, por mais que seja salário mínimo, eu tenho dinheiro agora, né? Antes não tinha nada, eu tenho um salário, agora estou rica, né? Então, como é que foi que você conseguiu? Você está falando que, no caso dela, provavelmente o imediatismo revele que ela passou por muita escassez. Não sei se ela passou mais escassez que você. Amiga, porque você foi uma escassez. Eu ganhei o prêmio. Prêmio Nobel da Escassez. Olha, vou levar esse prêmio. Obrigada. E aí você vai, galga, e hoje você, enfim, conta outra história. Como é que foi para você, então? Excelente. Eu estava até falando com o Mário Antônio, que foi me buscar, né? Que eu não sei essa resposta, mas vou falar da minha perspectiva, da minha experiência, tá? Eu acho que vem a partir... A pergunta não é o que você quer, é o que você não quer. Qual é a vida que você não quer? É dívidas? Então, você é das dívidas, porque eu não quero. Você só muda quando você detesta algo. Eu também Se acho. tem pavor daquela realidade. Não é o que você gosta, é o que você detesta. Então, por exemplo, eu quero chegar aos 60 anos... E aí, Rogério, tá pronto, tô na Grécia, querida. Tô na Itália. Você quer que eu leve um chocolate? Quer um docinho? Eu quero essa aposentadoria. Não quero... Qual é a realidade que eu não quero? Voltar para o que você viveu. Justamente. Não quero voltar nunca mais. Agradeço, foi muito bom, aprendi a lição. Não voltarei mais, não quero mais voltar. Então, eu não quero a realidade de ter que depender do INSS. Eu não quero a realidade de ter que depender das pessoas. Eu não quero a realidade de depender do SUS. Então, eu listo o que eu não quero. Agora, eu parto para o que eu quero. Quando eu tenho essa visão, eu mudo a minha perspectiva de agora, né? Tem gente que fala assim... Ah, mas você estava pensando na sua aposentadoria? Deus dará. Deus dará a todo mundo, viu? Se prepare para as provações, né? Porque vai vir bastante. Então, assim, o que você não quer? Porque se você está confortável, mesmo que gere um certo desconforto, tá tranquilo. Uhum. Mas quando você detesta aquela realidade... Então, eu estava falando com o Mário Antônio... Gente, eu vou contar quem então. Quem é o Mário Antônio? Que era a segunda que ela falou. Mário Antônio. Quem é o Mário Antônio? Mário Antônio é o motorista que foi buscá-la. A gente veio conversando. É só o Mário Antônio. Um abraço. Isso, querida, ele estava assistindo. Um abraço, querido. Aí eu falei, eu contando da minha história, ele... Nossa, mas como que você foi tão diferente assim? Porque eu falava para ele, eu detestava. O quê? A realidade de tiroteio, de violência, de não ter perspectiva. De não ter comida. Nada, não ter comida, não poder escolher. Eu detestava. Eu falava, manhã, eu prefiro morrer até que viver o resto da minha vida aqui. Então, isso me impulsionava a querer uma outra realidade. Eu não sabia qual era a realidade, mas eu queria algo diferente daquilo. E aí, gente, ela não foi fazer mágica, ela foi estudar. Isso, Ela foi alfabetizada com dificuldade, ali com seus 7, 8 anos, ela ainda não era alfabetizada, mas ela foi estudar, tanto que ela é hoje doutora, já pós-doutora também? Terminando pela graça no ano que vem, viu? Pois é, já passou por Harvard, que não é brinquedo não, e por aí vai. Então, eu quero ouvir você também. O que é aquele imediatismo daquela moça significa e o que dizer para ela? Por que ela não consegue, claro, você está dizendo, né, ela tem que aprender a saber o que ela não quer. Ponto. E você? Então, eu estava pensando na questão da tolerância, tolerar a frustração, o quanto isso tem a ver com o gerenciamento das emoções, aquilo que a gente estava falando. Então, assim, o que tipo de sensação ela tem quando aquilo que ela espera ou aquilo que ela busca não acontece na hora? Qual é o incômodo? Por que é tão difícil suportar aquilo? Por que ela precisa desse consolo imediato, rápido, imediato, assim, para ontem? Por que está difícil estender um pouquinho, esperar, ver as condições, é possível, não é? O que acontece aí dentro? É interessante observar, até para fazer isso que a Rosiane falou. Da onde vem? Né? Porque se você puxar um pouquinho o fio, você vai ver que realmente tem a ver com a sua história. Né? E de novo, a gente cai. Como essa questão do autocontrole, de lidar com a frustração, ter a tolerância, exercitar isso, ensinar isso para os nossos filhos e exercitarmos,
é importante para a questão financeira, né? Agora, ela volta um pouquinho, repensa, vê de onde vem isso. Ok, ela identifica, mas depois que identifica, faz o quê? Ah, foi a escassez, realmente eu não tinha. Ah, a mamãe me dava chupeta com açúcar na boca, entendam, né, o exemplo. O que faz quando você descobre qual é a origem da sua questão? Então, e aí você vai trabalhar isso para que você tenha recursos para lidar com aquele momento que está te trazendo esse incômodo. Que é o pensamento. Que é o pensamento, que provavelmente você associa esse pensamento com sensações positivas e boas. Então, você vai precisar desconstruir isso. Questionar e encontrar novos caminhos para sua mente buscar essa realização, essa sensação positiva, sem ser através de algo que vem imediatamente para você. Eu acho que a gente precisa aprender a dialogar mais com a gente nessas horas, né? Por que você está... Conversar mesmo, assim. O que você está querendo? Você tem certeza? Pensa de novo, vai dar uma voltinha, respira, vai dar uma volta no shopping, tal, vai lá fora, volta, conversando com você. É estar mais consciente, né? Você está sendo movida por uma emoção, é um impulso, tá? Então, realmente, dá uma parada, respira, sai de perto do que você está pensando em comprar, vai ver se realmente você precisa, traz a razão de volta. Isso. Porque as pessoas estão muito impulsivas, né? Agindo pela emoção. Ah, eu sou assim. É desse jeito. Nasci assim. Não tem filtro. Faz igual aquela moça ali, ó, ficou 1 ano para comprar o relógio. Nossa, 1 ano, tá toda feliz. Não mudou nada na vida, Nada. só uma sensação. Ela era a mesma antes, sem esse relógio, é a mesma hoje, mas ela quis, né? Pode pagar. A doutora, né, minha gente? Nós vamos para o intervalo e nós voltamos. Pense num programa bom, gostoso, numa alegria, num jeito muito legal de dizer para você, olha, pensa, cuidado, os tempos são difíceis, mas muitas vezes nós os tornamos mais difíceis ainda. Então, não procura para a tua cabeça, não procura para o teu bolso, porque já basta, né? Já chega. A gente volta daqui a pouquinho no consultório e eu espero você junto com as meninas aqui. De volta, meus amores, no nosso consultório de família. Você quer estudar sobre finanças? Você quer mesmo cuidar melhor das suas finanças, saber fazer orçamento, saber colocar em ordem as suas dívidas, as suas contas, o que entra, o que sai, bonitinho? Quer? Então a gente quer ajudar você. O que a Bíblia diz sobre isso também? Tem tudo aqui, ó. Nesse guia de estudo Saldo Mais, tudo sobre finanças, para você cuidar melhor das suas finanças aí em casa. Vai pedir o seu guia de estudo agora pelo nosso WhatsApp 982444449. É isso mesmo, um monte de 44449. Anota aí, deixa na tela, Yasmin, produção, para o pessoal aí de casa anotar direitinho, dizer eu quero esse guia de estudo, quero aprender isso aqui. Pense num negócio bem feito, gente. São quantos capítulos? 15 capítulos, ainda tem questionários sobre pobreza, riqueza, o caráter dos administradores de Deus, o equilíbrio financeiro, como superar as dívidas. Quem poupa tem, olha aí, Rosiane, quem poupa tem, dar é melhor que receber. Como é que funciona isso? A generosidade, também tem uma lição sobre dízimos. Isso ainda está em voga? Faz sentido? Que implicância, o que implica devolver o dízimo ou não? Pequenos administradores, grandes servos, o que é prosperidade? Tempo é dinheiro, sabia? O mito da grama mais verde, o rei pobre, uau, muitos temas interessantíssimos aqui no Saldo Mais. Dá aqui de novo um take, por favor, para despertar aquele desejo de pedir agora o Saldo Mais. Peça agora a sua revista de presente. 12982444449, não vai pagar nada, fica tranquilo, não estou vendendo nada. Você só vai mandar uma mensagem nesse WhatsApp e dizer eu quero o guia de estudo para entender melhor sobre finanças. Saldo Mais é para você, tá bom? Não vai pagar nada, garanto para você. Obrigada a você que está na companhia, acompanhando aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela parceria de sempre. As minhas convidadas de hoje, Rosiane Santos, que é doutora e é especialista em economia, em finanças. Ela é doutora em contabilidade, acompanhada da minha amiga Rojas, a minha amiga Andréia Rojas, acompanhada do seu digníssimo Rojas. Ele é o verdadeiro Rojas, né? Aqui no estúdio com a gente. E o papo é sobre dívidas, contas, compulsões, não sabe se equilibrar, não sabe o que faz na vida.
Bom, então esse programa é para ajudar você, tá bom? E pede o seu guia de estudo, ok? Nós fomos para o intervalo e ainda era naquele papo de gente que não consegue se organizar e tem sempre... Por que as pessoas andam desejando tanto que nem dá para ter? Tem um autor que ele fala que nós estamos na sociedade da curtida, né? Um excesso de positividade. Então, nós buscamos prazer em tudo. Tudo virou comercialização que você adquire para se sentir mais, ter a sensação de estar bem. Então, sejam redes sociais, sejam séries, seja comida, experiências gastronômicas. Então, tudo tem que me proporcionar prazer. Então, fica difícil depois eu parar e esperar algo. Tanto é que a gente fica inquieto, né? Não, tem que esperar. Ainda não é para agora. Né? Você já não consegue mais. Se antes a gente ficava ali no ponto de ônibus pensando na vida enquanto o ônibus não chegava, hoje você já tem que estar ali fazendo algo, você precisa distrair a sua mente. Então, fica muito mais difícil você ter esse controle sobre os seus pensamentos, as suas emoções, porque você está vivendo assim, seguidamente buscando prazer. Curtidas que te acionam quimicamente de novo, né? A dopamina, o prazer. Então, você vai sempre atrás. E eu acho interessante que tem pessoas agora, e eu vejo como uma grande armadilha, são os sites de compras, né? As pessoas ficam lá selecionando, eu tô com a minha sacolinha cheia. Põe no carrinho, tira do carrinho. Isso, e fazem disso um esporte, né? Um hobby. Enche o carrinho, esvazia, seleciona. Então, assim, a pessoa fica ali, o tempo dela está indo embora, né? E corre o risco de, em algum momento que ela não estiver bem, ela agir por impulso e fazer uma compra que ela não pensou, ela não planejou. Como é aquele pensamento que diz assim, você compra o que não pode, gasta o que não tem, às vezes... Para mostrar o que você não é. Isso. As pessoas que nem se interessam por você. Isso, não tá nem aí, né? Mas eu tenho que ter, não sei o quê, essa provocação do desejo toda hora. Às vezes eu penso que nós somos pessoas aqui embaixo e tem... né, mentes pensantes e maquiavélicas aqui de cima, e a gente se torna aqueles bonequinhos assim manipulados, diz assim, compra isso, aí você vai lá e compra, tá todo mundo comprando, muda de roupa, aí muda de roupa. Isso não é uma imaginação sua, né? Os algoritmos estão aí, você pesquisa um tênis, aparecem 50 tênis aonde você entrar na internet. Eu morro né? de medo de falar as coisas Também. perto do meu celular, porque eu tô falando aqui com você uma história, eu penso e tal, e aí começa a chegar propaganda, falei, esse negócio é vivo, está me espionando, está me escutando, e tem gente que diz que isso é real, né? Mas é real. Então, assim, é real, né? Eu tô achando que não, tô querendo desculpar. Aí, então, assim, compra isso, sente aquilo. Aí tem a indústria do desejo. Você tem que sentir isso. Como é que você não está sentindo isso? E você é interessante porque eles atrelam esse momento da compra ao momento emocional. Então, ele já vem fazendo uma leitura, né? Através dos sites que você visita, das páginas que você entra, em que momento, o seu estado de espírito. Então, já tem muitas pesquisas em cima disso. Então, quando você não está bem e entra em determinada rede social, vai vir determinadas propagandas, porque eles já perceberam que se você está triste, você está frustrado, você vai entrar ali e as chances de você comprar vão ser maiores. Você gosta, o que você não gosta... Porque você está buscando um consolo. Os algoritmos já sabem, né? Isso. Então, essa história de dizer assim, nós somos livres, eu falo o que eu quero, eu uso o que eu quero, eu visto o que eu quero. Bobinho, menino! Tu tá vestindo o que alguém disse que era moda. E se você não estiver na moda, que pessoa infeliz que eu sou porque eu não estou na moda. Tem que comer isso aqui, tem que beber isso ali, tem que pensar isso aqui. Você não assiste filme, você não está vendo a série, você não tem Netflix, você não é deste mundo. Você fica assim, meu Deus, se eu não me enquadrar, eu sou um ET. Aí os ETs me deixam fora dessa, né? Pobre dos meninos. E esse mesmo autor que fala, né, dessa sociedade que busca prazer o tempo inteiro, ele fala da exaustão. O quanto nós estamos consumidos por essa busca que nós mesmos, né, colocamos sobre nós, essa exigência do prazer. Então, aí fala, a depressão, o burnout está na moda, porque nós estamos consumidos por esse sistema que nós estamos alimentando na nossa vida. Que loucura, né, gente? Muita. Que loucura. Enfim, você está pensando aí, gente, engatou aqui um bate-papo. Opa! Rogine, nós estamos na Semana da Família, aliás, da criança, da família, da criança. Quais são as orientações e sugestões que você dá aos pais para educar as crianças? Você já falou ali um pouquinho da mesada. O que você orienta aos pais com relação aos filhos? Excelente. Eu trouxe até 2 livros, viu? Primeira coisa, o pai e a mãe têm que ser exemplo. Nunca cobre uma coisa que você não faz, né? Isso é incoerência.
E criança detecta muito facilmente Sim. incoerência. Então, você fala assim, tem que economizar, mas você só anda endividado. Você não tem moral, né? Realmente moral para falar isso. Então, a primeira coisa é os pais buscarem ser essa pessoa. Porque por mais que na escola tenha uma disciplina de educação financeira... Que não tem, né? Que não tem, né? Só nas escolas de elite, né? Que vai ter alguma coisa nesse sentido. Se o pai e a mãe em casa não têm a educação financeira, eles não vão copiar os professores. Os alunos vão copiar os pais, né? E aí, um livro, gente, todos os dois aqui é menos do que R$50. Menos do que um É um lanche. investimento, né? Menos de um lanche. Eita, teu né? lanche tá caro, né? Brincadeira. Eu ia falar o nome aqui da marca. Não. É caro. Eu acho caro. Enfim, esse livro aqui, gente, eu gosto muito dele. Ele já teve aqui, o Gustavo Cerbasi, né? Como organizar sua vida financeira. Isso aqui é para os pais. Os pais aprendam, beleza? Virou exemplo. Estamos ali trabalhando, agora vocês fazem Gente, para as mas crianças. se não quiser comprar, Gustavo, me perdoe, mas não quer comprar, tem aqui de graça. De graça. De graça, olha aqui, saldo mais, 15 lições sobre como organizar a sua vida. Não tem dinheiro, porque você está endividado, realmente você vai dizer, não posso comprar um livro. Mas se você disser que não tem como pedir aqui um guia de estudo que é grátis para você, não é grátis porque caiu do céu, é porque nós nos reunimos com os Anjos da Esperança, produzimos esse material para mandar para você, ou seja, não tem desculpa. Então, compra quem puder, pede aqui todo mundo para não ter desculpa e dizer, eu não sei por onde começar. Isso, né? excelente. E outra, tem muito conteúdo de graça na internet. Sim. Né? Hoje em dia, não vou dizer que todas as pessoas têm, que tem muita gente que não tem acesso à internet. Mas nas grandes cidades, todo mundo, assim, praticamente tem acesso à internet. Então, procura na internet. O tempo que você fica no Instagram, torna aquele momento produtivo. Construtivo, né? E tem um livro que eu tenho recomendado muito para os casais que me procuram, que é esse livro aqui para crianças. Como cuidar? Maurício de Souza, né? Junto com o Thiago Nigro, produzindo esse livro. Bem ilustrativo, vai explicando para a criança de onde é que vem o dinheiro, né? De onde é que vem essa coisa do cartão de crédito? Como que a criança precisa também entender como fazer dinheiro? Né? E aí eu vou voltar lá na última pergunta, né? Como que eu guardo dinheiro e para que eu possa começar a investir. Primeira coisa, para sobrar dinheiro, tem que sair menos do que entra. Essa é a matemática básica. Mesmo quando ganha pouquinho, Rogênio. Gente, eu falo com propriedade, tá? Porque quando praticamente toda a minha adolescência, éramos 4 pessoas vivendo com R$100. Era menos de R$1 por dia, né? Então, assim, eu tenho clientes que ganham, sei lá, R$2.000, tem 70 mil guardado. Eu tenho um cliente que ganha 25 mil reais, está endividado. E aí, quem explica? Quem explica? Quem explica, né? Só Deus explica, né? Não, tem Eu acho que a Andréia, se ficar uns 2 encontros, ela já mata a charada. Já mata a charada, porque não é matematicamente você fala assim, não faz sentido, né? Mas é porque a pessoa não sabe essa conta básica. O que entra tem que ser maior do que sai, para ter saldo mais, né? Boa. Para sobrar dinheiro. A partir daí você começa a poupar. Uma vez que você começou, tem cliente que você fala assim, eu quero saber como investir, mas vamos lá, né? Pro básico. Você poupa? Você tem reserva financeira? Você tem a reserva para 1 ano? Pronto, matamos todos isso. Vamos agora de investimentos. Oh, meu Deus, reserva para 1 ano, Andréia. Reserva para 1 ano. Os irmãos ficam assim, mas como assim? Não tem nem para 3 meses. Tem mas gente que não tem para o próximo aluguel. Não tem. Não tem. Se for demitido amanhã, já não sabe como pagar o aluguel do próximo mês, né? Mas não é... Tudo bem, possa ser que tem a linha das pessoas que acham que as pessoas são vítimas, né, de salário baixo, etc. e tal. Mas todo mundo que passa pela minha mentoria aprende uma coisa que eles têm aplicado muito: renda extra. Eu estava falando hoje com uma pessoa, fala assim, nunca dependa do seu salário CLT. Seu salário de CLT, você trabalha lá de 8 às 18, ok. E o que você faz à noite? Você pode fazer tantas coisas. Menina, e a saúde? Oi? E a saúde? Não, dá tempo. Pior coisa é ter saúde e não ter dinheiro. não adianta, viu? Até repostei no meu Instagram, né? Melhor skincare é ter dinheiro. Melhor o quê? Skincare. Cuidar da pele. É ter dinheiro. Não adianta querer ter uma pele bonitinha sem dinheiro, né? Então, assim, por exemplo, eu trabalho o dia todo, dou aula e à noite atendo. Não morri, tô aqui vivíssima, viu, gente? Ó, cheia de saúde. E acabou. O problema é que as pessoas talvez achem
que tudo vai vir do CLT. Tudo vai vir. Não, você tem que ter... Eu, por exemplo, hoje tenho 5 fontes de renda. Se uma cair, outra se levanta, e aí isso a gente chama de diversificação. Ninguém nunca disse, ou sugeriu, ou pensou, porque assim, eu estou aqui de anteninha, estou aqui captando meu povo que está ali do outro lado, querendo fazer a pergunta, eu sou porta-voz. Pronto. Ninguém nunca disse assim para você, olha, talvez você esteja muito lá no extremo, você dá muita importância ao dinheiro, você é muito dinheiro. Você não tem medo de cair lá no extremo por conta da escassez, o dinheiro ser muito importante para você? E por isso, gente, também, né? Ela é solteira, ela não é o pai de família, a mãe de família, com o filho puxando a saia da mãe e tal. Então, cada contexto, cada contexto. Uhum. Mas você não corre esse risco de dizer assim, cara, é só dinheiro na minha vida? Então, eu ouço isso desde que eu sou criança, Sério? Viu? Você estuda demais, você trabalha demais, tudo demais. Eu digo, glória a Deus, viu? Porque eu estou na vida que eu escolhi ter, né? Com saúde, com Saúde, determinação. com determinação. Poder escolher. Entendi. Para mim, seria muito mais triste ter mais tempo livre, digamos assim, e não poder escolher. Ter que trabalhar para uma pessoa que eu não gosto. E trabalhar parecendo que eu vou morrer porque eu não suporto aquela empresa tóxica, não sei o quê. Não, eu gosto de escolher. Eu tô achando que você tem até mais saúde justamente por ter essa liberdade, né? E volto a dizer, isso aqui foi muito estudo, muita dedicação, muita entrega para chegar onde chegou e pode aqui nos auxiliar a pensar sobre finanças. Fiquem tranquilos, ela é dizimista, ofertante, serve ao Senhor, frequenta a igreja, uma menina de boa família. Não é de nenhuma maneira alguém assim bitolada, obcecada. Não, uma vida leve, tranquila. Lembre-se que isso aqui é só um programa, é só um recorte da vida e ela tem, inclusive, se pautado como professora. Nós vamos para uma interação agora, a produção joga pra gente aqui, deixa ver o que está em... Acho que é para você, viu, Rogiane? Opa. Acho que é, vamos ver. Aê, oi, me endividei com cartão de crédito e estou querendo fazer o empréstimo para pagar a dívida. Essa é a melhor opção? Eita, menina. Eu vou pedir uma licença poética, tá? Mas é a mesma coisa de você querer apagar fogo com gasolina, né? Você não consegue resolver. De novo, a decisão sábia é o que não te traz problemas. Você vai estar com a dívida, você vai contrair outra dívida. Né? Não é racional isso. Então, mas como é que eu vou pagar? De novo, renda extra, né? Da mesma forma que você entrou, você vai sair com as mesmas pernas que você entrou, né? Então, assim, você adquiriu a dívida, ok? Cartão de crédito, reconhece, não foi uma boa decisão. Ok, tudo bem, várias pessoas fazem isso. Mas resolve o problema, não criando outro problema. Então, assim, você pode trabalhar em várias outras coisas, além do seu CLT. Tem gente que fala assim, mas não está sobrando dinheiro. Então, faz outras coisas, gente. Faz salgadinho, faz pão de mel, faz cabelo, faz unha, sei lá. Faz pão integral. Faz pão integral. Eu sempre que eu lembro que eu disse, uma renda extra. Eu falei, eu acho que pão integral, porque todo mundo gosta de um pão integral, né? Nossa, caseiro. É. Então, não é a boa solução. Essa não é a decisão sábia. Fazer o empréstimo, não. Porque você está cavando mais o seu buraco. Né? Você tem que, primeiro, estancar. Mas, amiga, até ela vender pão de mel o suficiente para pagar a dívida que ela fez, vai levar meses. Aí, o que ela faz? Ela deixa o cartão rolando? Deixa passar. Deixa, nunca passei. Me perdoe aí o pessoal de dívidas aí. Não parcela dívida. Dívida se paga à vista. Quando possível, obviamente. Né? Então, por exemplo, qual a estratégia que eu... Tem uma estratégia chamada Snowball. E tem uma estratégia, não é da minha cabeça, né? Você junta um dinheiro e as pequenas dívidas você já vai quitando à vista. Você vai quitando a dívida. Eu fiz isso quando eu estava no Serasa. Gente, já bebi da água do Serasa, viu? Ruim demais, viu? Não bebam, viu? Mas foi isso que eu fiz. Não tinha dinheiro, ficou astronômico o valor. Eu tinha que vender um rim para pagar. Aí eu falei, não, tem alguma estratégia. Foi aí que eu descobri Snowball, que fui juntando dinheiro, fui fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O que você fez? Minha filha, eu fazia de tudo. Precisava alguém para aplicar prova, tô aqui. Precisava alguém para base de dados, eu tô aqui. Alguém para tomar conta de criança, tô aqui. O que precisar, gente. Trabalho é trabalho, dinheiro é dinheiro. Né? Eu não tenho preguiça para trabalho. Aí eu juntei o dinheiro e aí fui lá, paguei cada dívida. Eu tinha, acho, 5 dívidas no Serasa. Nome mais sujo possível. Lindo, né? Sujo. Eu paguei cada uma à vista. À vista. E aí eu economizei, sei lá, 70% do que eu gastaria parcelando. Entendi. Tá? Então, você vai juntando. Então, resumindo,
não faz uma dívida para pagar aquela outra, deixa, dá um jeito de conseguir aqui uma renda extra, junta um dinheiro, até que você vai lá e paga. Mas tem que correr atrás do prejuízo, tem que trabalhar, tem que ralar. Entenda. Vender alguma coisa em casa também, um objeto, um carro. Em casa, levanta. Tem várias coisas que a gente não usa em casa. Várias coisas. Todo mundo tem alguma coisa em casa que não usa. Fazer um bazar. Um bazar, né? Você bota lá abaixo, vende seus livros. Me entenda, a dívida não caiu no seu colo. Foi. Quando a pessoa entende que ela tem a autorresponsabilidade, ela vai entender assim, da mesma forma que eu entrei, eu vou ter que sair. Eu não achei o caminho para me endividar, eu vou achar agora o caminho para não estar mais nessa condição. Mas se endividar é fácil. É bom. Trabalhar é mais difícil, Andréia. E é isso que eu estava pensando, a importância de ensinar valores, né, para as crianças. A importância do trabalho, porque hoje é tudo muito fácil. Eu quero isso. Aí o pai vai lá, se sacrifica, entrega na mão. Ah, eu quero tal coisa. O pai vai lá, a mãe se sacrifica e entrega na mão. Aí a criança não cresce com o valor, né, do processo, a ideia de que exige um esforço, existe um tempo, que às vezes é não, porque não dá, não é possível. E coisas simples, né? Eu fiquei pensando, acabou o ano, tem um material ali, o lápis de cor dá para usar? Continua usando, não precisa renovar tudo, porque são em pequenas coisas que você vai mostrando para a criança o valor do dinheiro, o valor do sacrifício, né? Ah, eu preciso comprar para os meus filhos a roupa de tal marca. Você está incutindo nele algum valor ali. Por mais que você ache, não, mas eu posso. Ok, você pode, mas é o melhor? Eu posso ficar em tal hotel, eu posso fazer tal passeio. Muito bom, mas é o melhor? Que tipo de experiências da realidade seu filho vai ter? É o melhor do ponto de vista da aprendizagem, do crescimento, da formação, do entendimento do que a vida, que dinheiro não cai do céu. Tem que pensar em tudo em termos de educação, né? A perspectiva da educação. Okay. Claro que é ótimo ficar em bons hotéis, ter roupas boas. Mas, assim, como é que o seu filho está construindo essa noção, né, de dinheiro, de trabalho, de valor das coisas? Sim. E esse livro aqui fala muito, tem um capítulo só sobre isso. Né? Como desenvolver o espírito empreendedor nas crianças. Né? Porque uma coisa, a criança quer um videogame, mas ela pode, sei lá, fazer suco, pode fazer tantas coisas e vender ali para os amiguinhos dela. Né? Eu lembro, eu tenho a irmã mais nova, na escola, né, tinha um período, né, de entregar trabalho, sabe o que ela fazia? Ela levava folha pautada, que ela comprava por 10 centavos, e na semana de prova, ela vendia por 50. 500% de lucro, né? Olha, de lucro, né? Assim, o preço era 500%, sim. 400% de lucro que ela tinha, né? Às vezes, o pai, a mãe não quer que o filho trabalhe. Obviamente, não precisa trabalhar para pagar as contas da casa, mas ele precisa saber que o dinheiro não cai do céu. É duro, gente, né? É duro. Os pais trabalham, sei lá, quantas horas para ter que pagar uma escola boa e o aluno, e ele não tem noção, e a culpa não é da criança. Não é da criança, né? E ensinar, desde para não perder aqui o gancho, ensinar para a criança que todo o trabalho, todo o esforço dela, tudo está relacionado com Deus, que dá saúde, que abençoa, que traz a prosperidade. Então, vamos chamar assim de parceria. Você trabalha, Deus abençoa com todos os instrumentos que Deus disponibiliza para o papai, para a mamãe. Vamos separar a parte de levar para a igreja o dízimo, a oferta, para também nesse processo a criança não aprender somente a empreender, mas também naquele aprendizado que você nos fazia pensar juntamente, Andréia, em termos de formação, também considerar com a criança de modo prático, como não ser egoísta. Tudo é meu, tudo é para mim, tudo porque eu mereço, porque eu gosto, porque eu quero, porque meu amiguinho tem, porque eu tenho. Nós, pais, muitas vezes, não damos as primeiras lições de liberalidade, de generosidade, de dividir, de doar, de ofertar, de entregar não somente o que não presta, o brinquedo quebrado, a roupa rasgada. Que coisa feia! Você dá o que você usaria, você dá para quem precisa o que você usaria também. Então, essas lições é responsabilidade dos pais ensinarem. Se nós não fizermos, quem vai fazer, gente? Onde que eles vão aprender? Então, em casa, lição de casa, o beabá. Tem interação, produção? Eu até esqueci de vocês, não ouvi se vocês me falaram alguma coisa assim. Meus amores, nós já vamos caminhando daqui a pouquinho para o final do programa, Andréia, sobre consumismo, sobre esse desejo, isso que você nos fazia pensar, o que você considera assim, ser muito importante do ponto de vista da saúde mental?
tentar entender, de fato, quais são as emoções por trás desse impulso da compra. Você está ansioso, você está triste, você está frustrado, você está decepcionado, você está num estado de euforia e agitação muito grande, porque isso pode estar dentro de um quadro, né, psiquiátrico até. Então, tenta se perceber, estar cada vez mais consciente daquilo que a gente estava falando, de si mesmo. Qual é a emoção que está ali te dominando e te controlando? Porque você vai precisar entender, e talvez você precise sim de ajuda profissional, e às vezes até um psiquiatra para entrar com uma medicação para baixar um pouco essa ansiedade, essa euforia, né, para você ter mais controle sobre as suas emoções e conseguir desconstruir toda essa rede que já está montada. Porque, por exemplo, é o caso de pessoas com déficit de atenção e hiperatividade. Na fase de hiperatividade ou, enfim, em algum momento de maior ansiedade, compra às vezes sem pensar, sem controle, bipolar, né? Quando ele está na mania, meu Deus, eles verdade. entram em dívidas enormes, né? Então, ter esse cuidado, sim, ter esse olhar sério sobre o que é a tua grande motivação para fazer as compras, entrar nas dívidas que entram. Sem contar que muitos casamentos se desfazem, né, meninas? O número de divórcios relacionado a dívidas, a descontrole financeiro é grande. Você já deve ter atendido muita gente com dificuldades imensas. Você também nas suas mentorias. O que você me diz, minha amiga? Isso é excelente, né? Porque no namoro ninguém fala sobre dinheiro, né? É verdade. Ninguém fala assim, não é namoro não, porque ainda é cru. Mas no noivado, né? Ninguém fala assim, como que a gente vai dividir as contas? Né? Vai ser, como que a gente vai fazer o gerenciamento do que a gente recebe? Vai ser conta conjunta, cada um com o seu? Não conversa sobre isso. Aí chega no casamento, sem ter esse preparo, e aí as coisas vão acontecendo. Enquanto tem dinheiro, gente, tá tudo lindo. O problema é quando aperta. Aí, quando aperta, que aí começam as divergências, né? E aí, tudo fica mais nítido, digamos assim. Quem gasta mais, quem consome mais. E aí, vai criando esses conflitos, né? Essas dificuldades de convivência. Então, tudo bem, não conversou antes, conversa agora. Né? Como que nós vamos começar? Né? Recomeçar a nossa vida a dois. Você está falando aí, eu estou lembrando, por exemplo, de casais em que um mente... compra escondido, isso esconde. que eu ia falar, não é só conversar, é observar no namoro. Né? A pessoa anda sempre muito bem vestida, mas não condiz com aquilo que ela fala que trabalha e recebe. Da onde vem? Né? Isso se Como chama que ela também, consegue? Infidelidade financeira. Exatamente. Porque, assim, às vezes na mentoria, vem coisas para o casal que uma parte não sabia. Nossa, eu não sabia que você estava devendo 50 mil. Você nunca me falou dessas dívidas. Ah, mas porque eu precisei... E aí, eu falo, gente, aqui não é casa de família, viu, gente? Então, vamos... Só para avisar que não é, né? Mas eu acho que é importante conversar, né? Eu falo assim, pensa na vida que vocês querem, né? Viajar todo ano. Tem famílias que não viajam. Passa o ano todo dentro de casa. Não sabe o que é sair. Para a cidade vizinha que seja. Pro litoral, né? Uma coisa básica, assim, não sabe. Então, Mas é interessante, né? Porque, às vezes, por conta de uma vida de escassez, a pessoa retém, né? E vai guardando, e não sabe aproveitar e usufruir, porque é um outro aprendizado também, Sim, né? Também. Ai, gente, olha, a vida é dinâmica, é exigente, é para quem está desperto, porque se cochilar, aí o trem passou e já era, né? Então, Minas, né? Trem já era. Então, a gente precisa buscar em Deus sabedoria. A palavra de Deus diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá. A palavra de Deus vai nos ensinar que se nós estamos sobrecarregados, que a gente se aproxegue ao Senhor Jesus para Ele acalmar nossa alma e nos instruir. A palavra de Deus vai nos orientar que quando nós estamos muito preocupados, muito ansiosos, muito perturbados, porque muitas vezes nós mesmos cavamos com as nossas próprias mãos, cavamos problemas, vai ao Senhor, leva a tua angústia, leva e confessa o teu pecado, confessa o que você errou e diz, Deus me ajuda. E Deus vai te dar sabedoria, o Espírito Santo vai te instruir. Não adianta você se debater como se estivesse afogando, só piora a situação. Então, calma, pede a Deus sabedoria e age conforme a sabedoria do Senhor. Aprende a ler o livro de Provérbios em oração, cheio de instruções, inclusive sobre finanças.
Muita coisa para você. Mas fica por aqui o nosso consultório. Rosiane, muito obrigada. Acho que vai aparecer aí a rede social da Rosiane, querida, para vocês seguirem, fazerem perguntas. O que ela não respondeu aqui, ela responde lá. Rosiane_Santos. Tem também o Instagram da Andréia, psicóloga, mestre em psicologia, atende um montão de gente, não sei se tem agenda para tu, mas ela atende online, maravilhosa. Apareceu aí na tela da Andréia Rojas? Muito bem. Vai aparecer de novinho aqui enquanto eu termino. Obrigada, viu, meninas? Foi muito bom. Adorei vocês aqui juntas. Obrigada. Aí, ó, andrea.rojas.psi. Combinado. A gente se encontra aqui na semana que vem com mais um consultório. Um beijo para você, que Deus te abençoe. Juízo, ó. Fecha a carteira, trabalha, dá conta, presta contas a Deus, dízimos, oferta, sabedoria, entrega ao Senhor e o mais Ele fará. Beijo e até semana que vem.